Olá, boa noite, eu sou Joane Vailan. Boa noite, eu sou o Jussan Silva Silva. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa cerimônia de abertura da 16ª Mostra Produção Independente Levante da ABD Capixaba. É muito bom estar aqui novamente com vocês nesse segundo ano de mostra totalmente online, com transmissão aqui da TVE, em nosso canal do YouTube e também lá no nosso site abdcapixaba.com.br. E a partir de hoje, até o próximo domingo, a nossa mostra vai exibir mais de 30 filmes. Gente, são diversos gêneros de diversas cidades do Espírito Santo, além de muito debate com os realizadores, minicursos e o lançamento da 11ª edição da revista Milímetros, né? Essa revista está imperdível e você poderá saber mais sobre ela ainda hoje em nossa programação, para essa noite de abertura. Então fique com a gente, porque estamos só começando. Gente, e lembrando que além da transmissão aqui pela TVE, nós também estamos no YouTube. E você pode saber tudo sobre a Mostra Produção Independente nas nossas redes sociais. É só buscar por ABD Capixaba no Instagram, no Facebook ou acessar o nosso site que apareceu aqui na tela. E aí, Espírito Santo, preparados para 4 dias de cinema capixaba? A mostra competitiva começa amanhã, a partir das 7 horas da noite, na TV Educativa do Espírito Santo. Vejam, recebemos mais de 90 inscrições de filmes produzidos em todo o estado. Foi um recorde de inscrições em todas as edições da Mostra ABD. Nossa comissão de seleção, formada por Suelen Vasconcelos, querida, Maria Grijó Simonetti, maravilhosa, e Maria Clara Escobar também. Nossa comissão selecionou cada obra inscrita e fez uma seleção criteriosa, que resultou, na verdade, em 32 filmes que serão exibidos pela TVE e pelo site da ABD Capixaba. Maravilha, Jussan! E nesse segundo ano de parceria com a TV Educativa do Espírito Santo, a equipe de jornalismo da emissora produziu uma matéria especial sobre a 16ª edição da mostra. Vamos conferir! Fomentada pela ABD Capixaba, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas do Espírito Santo, a mostra de produção tem como objetivo divulgar o trabalho de produtores capixabas para todo o público do estado. A ABD já tem quase 20 anos, né, de atuação no cenário audiovisual, né, em prol da divulgação e da fortalecimento do audiovisual. E uma dessas ações é a Mostra de Produção Independente, que esse ano vai para a sua 16ª edição, e que é uma mostra que sempre teve essa pegada de divulgar o cinema capixaba, as produções que são feitas aqui no Espírito Santo, para o público capixaba, né, para ele tomar conhecimento dessa produção. De forma online, por conta da pandemia, o evento não só vai exibir as obras inscritas, mas também vai contar com outras atrações. Esse ano a mostra ela vai ser online, como foi o ano passado, ainda dentro desse estado de pandemia. Então os filmes vão estar disponíveis na internet para que todos vejam. E esse ano, novamente, a gente, com a parceria com a TVE, vai exibir os filmes, né, na programação da TVE em dezembro também. Então as pessoas vão poder ver online, mas vão poder ver na TV também. Isso é muito importante para o realizador que consegue chegar, né, a todo o estado a produção dele. O tema desta edição é Levante e tem como objetivo tratar a luta dos produtores audiovisuais em prol do movimento e da cultura no país. A gente está num momento muito chave, acho que da história do audiovisual da cultura brasileira. A gente passou por momentos muito difíceis, de diversos ataques, e hoje a gente está num momento onde a gente está discutindo e se unindo, assim, os realizadores se unindo em prol do audiovisual e da cultura. Quem deseja participar, basta inscrever a obra produzida até esta quarta-feira pelo site www.abdcapixaba.com.br/inscrição. Aceitando qualquer tipo de obra, e ela tem isso por ser uma amostra bem democrática e por ser bem plural. A gente aceita de qualquer plataforma as inscrições, qualquer tipo de vídeo. Como eu falei, desde de filmes mais amadores, feitos por quem tem mais essa paixão pelo cinema, até por produções mais profissionais, assim, com mais recursos e tudo mais. Então é uma amostra bem plural nesse sentido. 16 edições é muita história e a gente fica muito feliz de compartilhar com vocês. Eu mesma já estive aqui como público, várias vezes como realizadora, e estou muito feliz de estar aqui apresentando, né?
Uma realização da ABD Capixaba, é a 10ª Mostra Produção Independente Levante e tem o apoio da TV Educativa do Espírito Santo, TVE, e da Secretaria de Estado da Cultura. Também vamos ouvir a palavra da diretoria da ABD Capixaba, que preparou um vídeo para falar sobre a realização da mostra desse ano e a escolha do tema Levante. Olá, gente, tudo bom? Eu sou Melina Galante, eu faço parte da diretoria da ABD Capixaba. E este ano a gente está com a 16ª Mostra Produção Independente Levante, que é um convite, um chamado, uma convocação para a gente se unir enquanto setor e lutar aí pela nossa categoria, pela produção audiovisual, tá bom? A mostra está muito linda, espero que vocês gostem, que confiram, que acompanhem a programação. E também queria deixar o convite para vocês se associarem à ABD Capixaba, né? Para a gente ir junto levantar essa bola aí. Tá certo? Um abraço e tchau, tchau. Olá, eu sou o Jussan Silva e falo diretamente de Muqui, interior do estado. E é um prazer enorme trabalhar a interiorização do audiovisual no nosso Espírito Santo como diretor da ABD. Então, parabéns à diretoria, parabéns a todos os associados. Se você não faz parte da ABD, venha fazer parte, venha colaborar. Vamos juntos fortalecer o audiovisual no nosso estado. Boa noite, pessoal. Aqui é Diego de Jesus, atual presidente da ABD Capixaba e coordenador-geral da 16ª Mostra de Produção Independente. Para mim é uma honra estar à frente desse projeto, de uma mostra que é tão importante para o cinema capixaba e para o setor audiovisual como um todo. A gente chega em 2021 com muitas incertezas do futuro, mas com uma certeza de que a gente precisa se unir através da arte e através dos coletivos para que a gente continue na luta em prol da democracia e em prol da cultura. E é por isso que o tema da mostra desse ano é Levante. A nossa ideia como instituição é convocar os realizadores e as realizadoras para pensar através da arte e pensar através da política e do coletivo formas de enfrentar os retrocessos que a gente vem passando nos últimos anos. E todos vocês vão ver isso através dos filmes, são mais de 30 filmes na mostra, e documentário, ficção, de todos os tipos de formato, de todos os cantos do Espírito Santo. Então é uma mostra muito democrática, no qual eu, assim, falando em nome da ABD, a gente tem muito orgulho de botar na praça esse tipo de conteúdo e de divulgar todo ano o audiovisual capixaba. Então espero que vocês gostem. Vai ter filme disponível na internet, no site da ABD, para assistir todos os filmes, para votar. E também, mais uma vez, aí nesse ano, a gente tem a parceria com a TVE. A gente vai transmitir todos os filmes selecionados, sem nenhuma distinção, aqui na TVE, alcançando um público que talvez antes a gente nunca tinha alcançado, que é o público do interior, que é o público que a gente não alcança na exibição presencial. Então a gente está muito animado para essa mostra e espero que vocês gostem, que curtam, e depois vai ter debate, a gente vai debater, vai ver, enfim, que sejam os próximos dias muito legais e que sejam a promoção do audiovisual capixaba. E espero que vocês gostem. Agradecer aos parceiros da TVE, à Secretaria de Estado da Cultura por ter apoiado a mostra, por continuar apoiando a mostra em todos esses anos, e agradecer a vocês também, os realizadores que enviam os filmes e o público que está aí presente assistindo todas as obras. Viva ao audiovisual capixaba. Boa sessão aí a todos e a todas. E vamos ao que interessa, vamos falar de filme? Como dissemos, a 16ª Mostra da ABD Capixaba vai exibir 32 filmes capixabas nesses 4 dias de programação aqui na TV Educativa do Espírito Santo. Olha, documentário, ficção, websérie, videoclipe, animação, videoarte experimental e um viva para essa diversidade de linguagens e regiões dos filmes selecionados, né? É isso aí, um grande salve para o cinema capixaba. Bom, para esquentar os preparativos de amanhã, produzimos um vídeo resumo sobre esses 32 filmes participantes da Mostra Competitiva da ABD, com edição de Suelen Vasconcelos e Tati Franklin.
E aí, estão ansiosos para assistir? Porque aqui estamos numa expectativa só. Total. Todos os filmes serão exibidos de quinta a domingo na TVE, na TV Educativa. E também estarão disponíveis em nosso site até segunda-feira. Então, não deixe de assistir. Lembrando também que a mostra competitiva precisa do seu voto. É importantíssima essa participação popular. Além dos prêmios de júri técnico, teremos o prêmio do júri popular, onde você aí de casa, do trabalho, da escola, você participa da votação de melhor filme. Para votar é super simples. Acesse o site da ABD Capixaba, esse aqui que aparece na nossa tela. Assista o filme e faça a sua avaliação ao final. A votação é válida até o dia 13 de dezembro, então não deixe de participar. Pois é, falamos tanto de cinema, mas agora vamos acrescentar um pouquinho de jornalismo? Hoje lançamos a 11ª edição da revista Milímetros, uma publicação clássica da BD Capixaba. A revista volta à sua edição digital com um catálogo das mostras anteriores e textos originais sobre o cinema capixaba, produzido por profissionais convidados. Vocês vão saber agora mais detalhes sobre o conteúdo da edição da Milímetros em uma conversa super bacana com os bastidores da produção. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas que estão assistindo aqui a cerimônia de abertura da 16ª Mostra da ABD Capixaba. Meu nome é Lívia Corbellari e eu sou jornalista e escritora, e esse ano eu fiz a edição da 11ª revista Milímetros, que é a revista da ABD Capixaba, que também trouxe o tema Levante, que é o tema da nossa mostra, e o tema também que atravessa as matérias e os artigos que estão na revista. E eu estou aqui com a Raíza Calegari, que foi uma das pesquisadoras que participou da nossa revista com o artigo Realizadoras Capixabas, uma pesquisa sobre o cinema de mulheres no Espírito Santo. Boa noite, Raíza. Boa noite, Lívia. Bem, eu vou começar falando um pouquinho como é que foi a edição da revista antes de conversar com a Raíza. Foi um desafio muito grande assim, esse ano fazer essa revista, porque a gente se encontra mais uma vez nesse momento de pandemia e também de desmonte do nosso cinema nacional, né? Então, por isso que a gente trouxe esse tema do Levante. E, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas questões difíceis, né, do cinema, da pandemia, a gente privado mais uma vez do encontro, né, a gente está fazendo a mostra aqui online e tantos outros festivais que estão online, né, os cinemas mesmo estão reabrindo agora. Então, ao mesmo tempo que eu queria falar disso nas matérias, eu também queria trazer uma questão positiva também, né, um pouquinho dessa convocação, né, que é o Levante, dessa provocação que a gente faz assim, com os realizadores, com os produtores, de convocar essa união para a gente conseguir traçar novos caminhos, né, para o nosso cinema, né, tanto hoje como do futuro, e continuar produzindo, continuar sobrevivendo de arte, de cultura. Então, foi um pouco isso quando a gente foi pensar as pautas junto com o Diego, né, que é o presidente da ABD e também coordenador da mostra. A gente quis traçar um pouco essas duas coisas, né, ao mesmo tempo de falar tudo o que está acontecendo, trazer também essa provocação, essa convocação do Levante, né? Então, a revista ela já está online para quem quiser já acessar no isu.com/mostraabd. Então, nas nossas redes sociais também, para quem já quiser ler. Hoje durante a abertura, né, a gente está fazendo esse lançamento da revista, então ela já está lá no nosso Isu, para quem já quiser ler, conversar também sobre a revista. Então, a gente trouxe assim, a primeira matéria da revista, que fala do Levante, que fala desse tema, né? Que ele também é uma continuidade assim do tema da mostra passada, do ano passado, que foi Cinema Possível, a mostra que também foi online, e a gente queria mostrar principalmente quem está nessa linha de frente, né, dessa resistência do cinema, né, que sempre esteve, né, não só nesse momento, mas sempre esteve, que é o cinema produzido por negros e negras, o cinema produzido por LGBT, o cinema produzido por pessoas indígenas, todas essas pessoas, assim, estão na nossa revista, são temas não, elas escreveram os artigos e também foram entrevistados nessa matéria especial, né, do tema do Levante, porque a revista ela é dividida em duas partes, né? Na primeira parte a gente tem essas reportagens mais jornalísticas, né, as matérias, e a segunda parte a gente tem os artigos
E uma das pessoas que participou, colaborou com os artigos é a Raíza, que está aqui com a gente. Aí eu queria, Raíza, que você se apresentasse, né, um pouquinho e falasse como é que foi essa experiência, né, como é que você teve essa ideia para o tema, né, porque não só o artigo da revista, é também o seu mestrado, né? Exatamente. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, à BD Capixaba, por estar aqui participando desse debate. E meu nome é Raíza Calegari, eu sou da área do audiovisual, né? Hoje eu me formei em jornalismo na UFES, e hoje eu trabalho como técnica em audiovisual da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E aí, em 2019, eu entrei no programa de mestrado em Comunicação e Territorialidades da UFES, com um projeto de pesquisa que não era o que foi no final, né? Eu entrei já tentando investigar a história da ABD. A mostra competitiva da ABD sempre foi o meu objeto de pesquisa, só que o foco que eu tinha anteriormente era muito mais para a área de tecnologia, né? O projeto que eu entrei no programa foi uma tentativa de investigar o papel das câmeras DSLR na democratização da produção audiovisual, porque eu enxergava que houve esse boom de produção audiovisual, de diversificação dos produtores, dos realizadores, né? E aí, dentro do programa, eu tive a sorte de ser orientada pela professora Gabriela Santos Alves, que me fez um convite de ampliar, na verdade, a pesquisa que eu havia proposto no meu projeto, que, ao invés de pesquisar sobre a tecnologia em si, pesquisar sobre as realizadoras, no caso das mulheres, né? Até mesmo porque a linha de pesquisa dela é voltada para esse segmento de teoria feminista, né? Do papel das mulheres no audiovisual. E aí eu abracei o tema, foi um tema muito feliz, foi uma pesquisa muito feliz que eu tive, e eu tive a oportunidade de entrar em contato com realizadoras de várias gerações, né? Que a grande proposta final da minha pesquisa era fazer essa segmentação geracional, né, pegar as realizadoras do Espírito Santo, desde os seus primeiros registros até o mais atual possível, né, dentro de um recorte de pesquisa, e eu consegui enxergar ali 3 gerações de realizadoras que vão se influenciando e vão se diversificando com o tempo, né? E aí, no último capítulo da minha pesquisa, eu faço entrevistas com algumas dessas realizadoras, algumas representantes, né? Escolhidas a partir de todo um critério metodológico que está na pesquisa, né? E a entrevista que eu fiz com elas está integralmente transcrita nos anexos da pesquisa, então é um material muito rico, assim, e realmente é uma pesquisa que foi inédita no seu recorte, né? Não existia outro material, foi uma pesquisa que foi direto às fontes, né? Para levantar esse material, e é muito um convite, assim, às próximas pesquisas, que eu acho que a minha conclusão, eu trago muito isso, que é um convite porque há muito a se pesquisar ainda, há outras mostras, há os editais de cultura, muita coisa pode ser entendida, compreendida e pode servir de argumento para a criação de políticas públicas, principalmente. Se você entende, bota em números, bota em estatísticas, para enxergar quais são as diferenças entre... Eu abordo também não só a questão das mulheres, né, que está no meu título, mas também a questão étnica de pessoas pretas e pardas, indígenas, a presença ou ausência delas na mostra competitiva ABD, que é meu objeto de pesquisa. Sim, você fez esse levantamento, né, desde a primeira mostra, né, até a 15ª, né, se eu não me engano. E uma questão também que eu vi na sua pesquisa, que a gente também aborda na revista, é essa questão essa presença das mulheres nessas outras, em questões mais técnicas, como diretoras de arte, edição. A gente também tem na matéria uma entrevista com a Joane Vailan, que está aqui apresentando a mostra, que ela, junto com outras mulheres, tem um projeto chamado Remonta, que é específico para... concursos voltados para mulheres nessas áreas mais técnicas mesmo, né, de assistente de direção, assistente de produção mesmo, porque elas perceberam, e é uma questão que também está no seu artigo, que a maioria das mulheres às vezes está como atriz ou em questões mais relacionadas à beleza, figurino, maquiagem, e nessas questões mais técnicas tem um número menor, né, de mulheres. Quando a gente vai fazer esse levantamento, a gente percebe esse número menor de mulheres nessas áreas, né, e se pergunta
questões de oportunidade e também de estudo, todas essas questões que a gente se pergunta por que tem menos mulheres, mas tem crescido muito também esse número. Aí queria saber se foi também uma motivação sua, você também começou a perceber, né, esse número menor de mulheres nessas funções e decidiu investigar, né, mais essa questão. Sim, sim. Das grandes bases argumentativas assim da minha pesquisa parte do estudo GEMA, que é um grupo de estudos do Rio de Janeiro, né, que investiga esses números da presença das minorias, né, étnica, de mulheres, né, nos setores. E existe esse boletim que está, inclusive, citado no artigo que eu trago para Milímetros, né, que o percentual de mulheres nas funções técnicas ele é muito menor do que o masculino. E é incrível que a gente vê isso se repetindo também, porque quando você pensa em opressão, em mulheres sendo minoria, normalmente você imagina a grande indústria, né? O grande cinema, o cinema corporativo. Só que quando você olha para o cinema independente, essa estatística ela se repete, né? Por que ela se repete? Essa é que é a grande questão, né? E o que a gente pode fazer para que ela não se repita, ou que pelo menos no cinema independente comece a ter mais igualdade de funções, né? Mais mulheres diretoras de fotografia, mais mulheres diretoras, ponto, né? Das obras. Isso eu acho que é muito importante. E pesquisas como a minha e como as que vão vir, que eu tenho certeza que virão, são muito importantes para a construção desse argumento, para esse debate. Sim, é isso que você falou, quando a gente vê em números, né, a gente ilustra melhor, né, fica mais claro o quanto essa desigualdade ainda é tão forte, né. E uma outra questão também, durante a sua pesquisa, né, você resgatou as 10 edições da revista Milímetro, né, a gente está lançando a 11ª esse ano, porque além da revista trazer todas as matérias, né, sobre o audiovisual, né, nossa memória, tem essa coisa mais factual também de cada ano, né, da mostra, ela também é o catálogo, né, que foi onde você pesquisou todos os filmes dirigidos por mulheres em todas as mostras competitivas. E muitas dessas revistas, elas estavam, ou algumas só existiam impressas, outras estavam em outras plataformas. E aí, devido à sua pesquisa, a gente esse ano, conseguiu juntar todas as revistas da BD. Então, quem quiser pesquisar sobre a história do audiovisual capixaba, todas as revistas da BD estão disponíveis no nosso ISU, né, isu.com/mostra-ABD. Então, a gente tem agora esse grande acervo de pesquisa, né? E como é que foi para você também fazer esse levantamento de todas essas revistas, que hoje a gente tem agora um fácil acesso, né? Eu estava um pouco dispersa e agora a gente, graças à sua pesquisa também, conseguimos reunir, né? Sim, esse, na verdade, foi a primeira grande dificuldade, assim, desafio, né, que eu tive na minha pesquisa, que foi reunir as revistas, né? Se eu não me engano, ela tem edição digital a partir de 2017, se não me falha a memória. Mas, principalmente as primeiras edições, elas só tinham a versão impressa. E quando eu comecei a pesquisa em 2019, eu entrei em contato com a ABD e a própria ABD não tinha um acervo próprio dessas revistas. Então, eu precisei procurar algumas pessoas que me ajudaram, que no caso foi o professor Erli Vieira e a Úrsula Dart, que me emprestaram dos seus acervos pessoais exemplares que eles tinham das primeiras edições. E uma dessas é a edição número 2, que eu considero historicamente a mais importante das edições da revista, porque é ela que traz, ela é a edição especial de 10 anos. Então, ela traz a ata de fundação, o contexto político em que a BD foi fundada, e aí fala sobre as 4 primeiras mostras que aconteceram antes da revista Milímetros existir. Então, historicamente, ela é muito importante. E se não fosse o empréstimo, correr atrás desse material, o acesso seria muito difícil, né? Então, basicamente, o meu primeiro ano de pesquisa inteiro foi em cima das revistas, né? Primeiro, o trabalho braçal de escanear, de digitalizar 6 edições que tinham somente a versão física, né? Digitalizei tudo.
e depois eu passei a ler o conteúdo que tinha nessas revistas. É claro que o objeto, meu objeto de pesquisa eram as fichas técnicas dos filmes competidores da mostra. Eu li todas as fichas técnicas de todos os competidores da mostra, né? Foram mais de 200 filmes, procurando ali as mulheres, onde elas estavam, onde elas se repetiam, as funções que elas ocupavam, né? E além das fichas técnicas, as matérias, porque é dentro dessas matérias que você vai vendo o desenho histórico do audiovisual no Espírito Santo, né? Às vezes uma pista tinha num parágrafo de uma matéria, eu ia, a partir daquela pista, eu encontrava uma produção que não estava citada em outro lugar, né? Então foi um ano de pesquisa em cima do material das revistas, que aí agora está disponível online, e é um grande orgulho, assim, para mim dizer que a minha pesquisa gerou esse fruto, assim, imediato. Não sei se futuramente a minha pesquisa vai ter algum tipo de impacto maior ou outro tipo de impacto, mas pelo menos esse acervo histórico hoje está acessível graças a esse esforço aí de 2 anos que resultou nessa pesquisa de mestrado que eu acabei de concluir agora, em agosto. Sim, sim. Não, com certeza. Agora a gente tem a nossa memória, assim, disponível para outros pesquisadores, outros produtores, outros realizadores saberem da nossa história, né, da história do nosso audiovisual, todas elas reunidas. Realmente isso já é muito, muito importante mesmo. E falando assim dessa questão da memória, né, dentro da revista a gente também traz uma homenagem ao Orlando Bonfim, que foi o fundador e o primeiro presidente da ABD Capixaba nos anos 2000, né, quando surgiu a ABD, e o realizador ele é também um ícone do documentário capixaba, e recentemente parte da obra dele foi restaurada pela produtora Pique Bandeira, dentro da iniciativa Projeto Acervo Capixaba, e ao todo o Orlando Bonfim ele dirigiu 13 filmes entre curtas e documentários de 1975 e 2014. Ele é um homenageado da nossa mostra e a gente tem essa reportagem super completa na nossa revista, que vocês vão poder conferir, quer dizer, já podem conferir, né? Ela já está online. E ele já foi homenageado uma outra vez, né? Ele teve uma homenagem em vida também, da ABD Capixaba, em 2010, que foi a primeira homenagem, mas a gente resolveu falar desse nome novamente, devido à sua morte esse ano, e também por ser um nome muito importante para a gente relembrar como alguém que sempre esteve presente, né, e ativo nesse levante, né, nessa valorização do cinema capixaba. Então não tinha como a gente fazer novamente essa homenagem, relembrar todos os filmes do Orlando, relembrar toda a sua história do nosso audiovisual capixaba e tudo que ele participou. E na revista também, essa matéria foi escrita pelo jornalista Ricardo Ayof, e ele entrevistou uma série de pessoas que trouxeram depoimentos e palavras muito carinhosas por Orlando, né? Pessoas que trabalharam com ele, que nesse depoimento contam histórias juntos com Orlando. Então, são depoimentos muito carinhosos, muito especiais que estão na revista. A gente tem depoimento do Claudino de Jesus, da Saskia Sá, da Ana Luísa Calmon, do Marcos Valério e também de tantas outras pessoas que passaram pela vida do Orlando. Então, tá uma matéria muito bonita. Para quem quiser já conferir, também está lá no nosso isso.com/mostraabd. E para finalizar também aqui, eu queria falar um pouquinho sobre cada uma das matérias da revista, né? A gente fez um panorama das webséries que foram lançadas nesse último ano, né? A gente percebeu um boom desse formato, né? Tão importante. E a gente também, principalmente as webséries contempladas pela Lei Aldir Blanc, né? Então a gente fez esse levantamento das webséries, conversou com esses produtores, também investigou por que esse formato, né, está ganhando tanto espaço, tão importante. E sobre a Lei Aldir Blanc também, a gente fez uma reportagem bem completa falando da sua importância para a retomada, né, do cinema, né? A gente teve esse momento de pandemia em que muitas produções foram paradas, foram pausadas ou tiveram que se reinventar, e a Lei Aldir Blanc veio nesse momento, né, como um apoio para todos os produtores, né, continuarem produzindo, continuarem sobrevivendo. Então a gente fez esse levantamento dos impactos da Lei Aldir Blanc e também o que vai acontecer a partir de agora, né, que essa lei não é uma lei física, né, fixa, né, na verdade, né, a gente não sabe como que vai ser os próximos anos. Então a gente fala um pouco também sobre esses próximos passos do audiovisual capixaba
e a gente também acabou mapeando todas as leis municipais que existem aqui de incentivo à cultura, e infelizmente a gente percebeu que a maioria delas está parada, mas está começando um movimento de retomada, então a gente entrou em contato com essas prefeituras, principalmente sobre a Lei Rubem Braga, o que vai ser feito, o que está acontecendo, por que está parado, tudo isso você vai encontrar na revista, que a gente fez essa investigação também. E uma outra matéria importante também é sobre os longa-metragens. Um pouquinho de água que tá. Eu ia falando demais. Sobre os longa-metragens que vem por aí, né, que a gente já teve, que já estreou Os Primeiros Soldados, do Rodrigo Oliveira, e uma Matéria Noturna, do Bernal Lessa, mas a gente também descobriu várias outras produções que vão ser lançadas no comecinho do ano que vem, ou que vão começar a produção ano que vem, então os longa-metragens também capixabas. Então, a produção está a todo vapor, então a gente conversou com esses diretores, descobrimos que vai ter de gêneros diversos, desde o horror, o infantil, documentário, né, uma gama assim, de longas-metragens, e a gente fez esse levantamento, também está tudo na revista. E uma boa notícia também é a Mediateca Capixaba, que em breve vai ser implantada também, vai ser uma importante ferramenta para a preservação e a memória do nosso audiovisual também, e a gente conversou com a Secult e viu como é que está o andamento desse projeto, e em breve já vai estar funcionando também. E os artigos também da revista, né? Além do artigo da Raíza Calegari, a gente tem um artigo da pesquisadora Bárbara Maia, que fala sobre representatividade negra no cinema, no artigo Quem Pode Contar Histórias no Cinema. Nós também temos o realizador Rosa Caldeira, do Maloca Filmes, que é uma produtora audiovisual comunitária que atua na Zona Sul de São Paulo, formado por 3 jovens periféricos LGBT, e junto eles colaboraram com a revista com o artigo Cinema do EQ, que fala sobre as suas vivências nos festivais de cinema. E a gente tem também o ensaio do Mainô Guarani, que fala sobre a produção indígena, né, ele como indígena falando sobre a importância, né, do cinema como uma ferramenta, ou até mesmo como uma arma, né, de preservação e de preservação, né, da cultura indígena, né, como que é essa importância, como que as câmeras são tratadas lá e como isso é ensinado e passado para as novas gerações também. E a gente também tem o artigo do Ayano Benfica, que fala sobre o cinema também como uma arma de articulação política, e ele aborda principalmente as experiências do movimento de luta nos bairros vilas e favelas. Então é isso, gente, eu queria agradecer a Raíza Calegari pela participação no debate, pela colaboração na nossa revista com o artigo, e também agradecer a todos os jornalistas e também pesquisadores e colaboradores que colaboraram com a revista, com a nossa 11ª edição da revista Milímetros. Queria agradecer em nome de toda a BD Capixaba, todos que participaram da revista, e também agradecer pelo convite de fazer essa edição, de participar desse projeto mais um ano. E muito boa noite também a todos que estão assistindo. Assistam a mostra, a gente vai ter exibição na TVE, vai ter exibição no site da BD Capixaba, no YouTube também. Então a mostra está muito bonita, e assistam, e depois também leiam a revista, comentem nas redes sociais para a gente continuar conversando e construindo uma BD melhor para todos e todas. Muito obrigado, Lívia! Bom, vocês acabaram de assistir a uma conversa bem bacana sobre a 11ª edição da revista Milímetros, que foi lançada hoje, aqui na abertura da mostra da ABD Capixaba. A edição é 100% digital e já está disponível para vocês em nosso site. É só acessar abdcapixaba.com.br. Lá você vai encontrar também todas as edições anteriores da Milímetros. Aproveite e faça uma boa leitura. E reforçamos a proposta do Levante, que sigamos unidos e reunidos em prol da nossa maior bandeira, o cinema nacional. Esse é um tema tão relevante e urgente que pede uma discussão muito mais profunda. Por isso, preparamos o debate Levante, um chamado à luta. Convidamos realizadores e pesquisadores para discutir as maneiras com que filmes usam suas formas para serem instrumentos de resistência. Bonito, ótimo, né? Ótimo. A mediação é com o Diego de Jesus, o presidente da ABD Capixaba. Boa noite, Diego. Boa noite. Meu nome é Diego de Jesus. Sou atual presidente da ABD Capixaba e coordenador geral
da 16ª Mostra Independente, de produção independente, realizada pela BD. E hoje, nesse clima de festa, né, da abertura, eu vou mediar aqui um debate sobre, para abrir, né, a mostra e para abrir as sessões da mostra, um debate com o nome Levante, um chamado à luta, que é o tema da mostra desse ano, né, da 16ª Mostra. São 16 anos de mostra e, enfim, é uma loucura pensar que no 16º ano a gente vem com um tema desse. Eu acho que desde quando eu assumi como presidente, né, no ano passado, em julho, eu fico pensando, né, de onde tirar força, entusiasmo por tanto de coisa negativa que a gente vem tendo nos últimos meses, né, nos últimos tempos. E eu acho que a grande saída que a gente tem, o que a gente teve, acho que talvez nem nas forças individuais, mas nas forças coletivas, né, vamos dizer assim, da união, de tudo mais. Então, eu acho que é daí que vem esse tema da mostra desse ano, que vem a seleção de filmes da mostra desse ano, que vem como tema da revista Milímetro, como vimos antes. E vai ser sobre isso que a gente vai tentar falar aqui rapidamente. É um debate, mas também é uma conversa, no qual eu estou aqui com acho que pessoas que vai ser legal de conversar, e eu vou apresentá-las aqui agora rapidinho. Primeiro é a Maria Grijó Simonetti, que é a produtora, bacharel em audiovisual pela UFES e sócia da Ventania, empresa sediada em Vitória. Começou sua carreira como diretora de produção, função que exerceu em mais de uma dezena de filmes, e como o filme Lá 90 como 90 Kids, Melina Galante, da série de TV pública como Zora Curiosa, além da ficção O Quadro de Melina, da Melina também. Integrou a equipe de produção executivas das séries e eventos audiovisuais e de longa-metragem, como Os Primeiros Soldados, de Rodrigo de Oliveira, desse ano de 2021. Atualmente dedica-se aos longas-metragens Flamboyant e Adeus Verão. E também está dentro de iniciativas de desenvolvimento de projetos e inclusão de mulheres no mercado audiovisual capixaba, e atualmente também faz parte da ABD Capixaba, né, umas diretoras da ABD Capixaba, e na 16ª Mostra de Produção Independente, ao lado da Suelen Vasconcelos e da Maria Clara Escobar, foi uma das curadoras dos filmes das mostras que a gente vai ver nos próximos dias. Além da Maria, a gente também está aqui com a Bárbara Cazé, que é mulher negra, baiana e mãe de Joaquim, pedagoga, mestre em educação e doutoranda em educação na UERJ, idealizadora e coordenadora do Cineclube Afoxé e do Festival de Cinema também Quilombo, organizadora do livro Mulheres Negras na Tela do Cinema, publicado em 2020 pela editora Pedregulho. É também realizadora audiovisual, tendo seu curta Réplica eleito o melhor filme pelo Júri Popular na Mostra Cinema Independente da ABD Capixaba do ano passado, 2020. Ela também escreveu o artigo Quem Pode Contar Histórias com o Cinema, na revista agora, né, que a gente acabou de lançar, na 11ª revista Milímetros. E nosso terceiro debatedor é o Mainon Cunha da Silva, nascido no Rio de Janeiro e crescido no Espírito Santo, em Aracruz, na TI Tupiniquim Guarani. Desde muito novo, sempre teve interesse no fortalecimento do seu povo e começou atuando como produtor de documentários indígenas, tendo experiência com a rede Olhares para o Mundo, no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Também no programa Saberes Indígenas nas Escolas. Além de desenvolver serviços audiovisuais para empresas que prestam consultorias a comunidades indígenas da sua TI. Bom, em 2016, começou a atuar como educador indígena na escola Arandu Retchacan, na aldeia de Três Palmeiras, como contratado pela prefeitura, e atualmente está em fase final de graduação no curso de Educação Indígena ProLind, pela UFES. E também foi um dos escritores, né, escreveu o artigo nessa edição da revista Milímetros, o artigo A Sabedoria Guarani e as Novas Tecnologias. Então, assim, para começar o nosso debate, eu queria começar primeiro falando com a Maria, né,
começar falando sobre a seleção dos filmes, até para a gente entrar um pouco no debate. Quando a gente, na diretoria da BD e a pessoal da produção, quando a gente estava pensando o tema da mostra esse ano, todo ano a mostra tem um tema, né? E normalmente esse tema está em alinhamento com o que está acontecendo no mundo, no país, no estado. E o tema levante e esse tema de se unir coletivamente contra retrocessos e contra-ataques surgiu muito de que o setor audiovisual, nesse momento, ele está a gente está unido coletivamente em busca para tentar barrar retrocessos e em busca de políticas públicas, podemos dizer assim, do sistema. Então, a gente fala uma área mais política. Mas a gente ficou pensando também em como os filmes, né, como o audiovisual, como obra, como arte, como ele também, para além da política e mais como arte, ele também pode servir de instrumento nas lutas, entendeu? Então, eu queria que você, Maria, falasse um pouco dos filmes desse ano, né? O pessoal que vai ver na revista Milímetros, no texto da curadoria, vai ver que o que se fala muito é o que pode o cinema, né, em meio ao caos. Então, como o cinema pode servir como ferramenta. Eu queria que você falasse, para dar início um pouco, sobre a mostra desse ano e o que pode o cinema em meio ao caos, né? Boa noite a todos, todas. É um prazer estar nessa mesa, né? Falar um pouco sobre esse processo da comissão de seleção esse ano. Acho que sempre a Mostra da BD tem nos seus filmes uma característica da diversidade, né? Ele sempre se apresenta como um panorama do cinema produzido no Espírito Santo e por realizadores capixabas. E esse ano não é diferente, mas o olhar que a gente trouxe para esses filmes, né, como a gente quis costurar a existência desses filmes juntos em 2021, foi pensando o que eles mostram para a gente do poder do cinema, né? O que o cinema pode fazer quando a gente está num momento de instabilidade política, social e sanitária. Então, a gente, olhando os filmes, consegue perceber como que, não necessariamente falando diretamente sobre as questões políticas, sociais e sanitárias, o cinema pode, e obviamente, um ponto de vista e um discurso sobre alguma coisa. E aí a gente olhando consegue perceber algumas dessas características que o cinema consegue trazer, né? Essas possibilidades políticas do cinema que não necessariamente são diretas e são objetivas, como alguns filmes têm, né? De tratar diretamente sobre a pandemia, tratar diretamente sobre consequências de questões como a exploração do minério de ferro no interior do estado, e a sua consequência como um todo, mas pensar também como essa linguagem ou essa forma de abordagem pode trazer. Assim, a gente pensou o texto, escrevemos eu e a Suelen, né, em caminhos como os filmes trazem muito, apesar, né, do distanciamento social, uma ocupação da cidade, que é uma possibilidade que o cinema tem de mostrar a cidade, mas também de ocupá-la, e ocupar a cidade é sempre uma característica política, né? Sempre a gente ocupa os nossos corpos, percorre e demonstra alguma coisa sobre isso, e traz algum discurso sobre essa cidade, seja sobre o estranhamento do outro, seja como essa cidade trata esses corpos. Então, a gente tem muitos filmes que tratam sobre isso, alguns com um discurso literal disso, né, muito claramente a gente pode ver, né, muito obviamente, assim, mas outros não, outros são menos objetivos, mas que estão ali com esses corpos ocupando cidades e alguma coisa sempre com um olhar de estranhamento ou
mostrando como essa cidade não acolhe, né? A gente tem muitos filmes com dança, enfim, que é também uma coisa que percebemos esse ano, que por conta do distanciamento, então todos os realizadores de outras linguagens, eles precisaram usar o audiovisual como meio, né? Então, o circo se aproveita da linguagem audiovisual para registrar e conseguir manter a sua arte próxima ao público, já que não puderam fazer, por exemplo, apresentações públicas. Então, e a dança foi algo que aparece em vários desses filmes, né? Dos 32 filmes. A outra possibilidade que a gente pensou é sobre o cinema que conta a sua própria história ou conta a história do seu povo ou do grupo ao qual você acredita pertencer ou que você pertence. Então, que é uma característica, acho que vai vir no texto da Bárbara na reflexão do Mainon, que é como o cinema também serve para a gente contar as nossas próprias histórias e contar a história desses grupos. E a outra possibilidade do cinema também é poder recontar ou ir de encontro, né, com a história oficial. O que a história oficial conta normalmente e como o cinema pode vir recontar esses espaços, esses momentos. Então, filmes que vão refletir sobre como o Estado oprimiu, como o Estado agiu em algumas situações, consequências do Estado nas vidas de algumas pessoas, de ações do Estado na vida de algumas pessoas, consequências de ação de empresas na vida de cidades, enfim, tem ainda essa perspectiva que a gente pensa que é uma potência muito grande do cinema, né? O cinema pode fazer isso também. E por último, deu 5, acho, a gente pensar o cinema como linguagem e como usar da experimentação e filmes que vão criar diálogos com o cinema já produzido ou da experimentação de linguagem, que também é importante. Então, questionar o próprio cinema dentro dele mesmo. Então, tem filmes que trazem questionamentos sobre a própria representação do cinema, sobre alguns grupos, principalmente como mulheres e pessoas negras. Então, o cinema ele tem muitas possibilidades, e sempre quando a gente vai contar alguma coisa com a linguagem audiovisual, a gente está criando um discurso, né, sobre algo. Então, o cinema ele não é só um registro, né? Nunca, ele é sempre um discurso. E eu acho que a gente traz muito essa reflexão para esses filmes, né? Esses 32 filmes que compõem a curadoria, compõem a comissão, compõem essa mostra competitiva, a gente quis olhar para eles a partir desse lugar, de que eles estão ajudando a criar um discurso sobre aquilo que eles estão abordando. Eu estava vendo algumas palavras que você estava falando aí, por exemplo, como, né, ocupar e recontar, né? É o cinema que conta a própria história. Aí eu já vi, você até falou da Bárbara, né? Eu já vi um gancho para falar com a Bárbara, porque o texto dela, né, na parte, o ensaio, né, na revista Milímetro dela, que tem Quem Pode Contar Histórias com Cinema, tem uma parte no texto que fala da pintura da Anastácia, que enfim, é uma pintura que eu lembrei de outras pinturas, assim, quando eu estava lendo o texto, pensando aqui para falar, lembrando de, por exemplo, coisas do Debré, por exemplo, coisas que a gente via lá nos livros didáticos. Eu que estudei escola pública, né? Estudei escola pública do interior da Bahia, então a gente sempre pegava o livro didático ali no começo do ano, eu tinha esse hábito de olhar as coisas, de olhar as figuras e tal. No livro de história sempre tinha esses tipos de imagem, né? De pinturas, assim, para ilustrar textos históricos, didaticamente. E
isso que você falou de recontar e do cinema conta a própria história, que fala, né? Aí talvez a Bárbara vai falar muito melhor que eu, sobre como hoje a gente, eu percebo dos artistas e de tudo mais, que usam essa ferramenta de recontar para fazer novas, como posso dizer, né? Novas realidades. Eu acho que foi isso que Maria falou, né? Novas versões das histórias, enfim, que foi contada para a gente, né? Durante todas as nossas vidas. Então, Bárbara, já puxando para ti, eu queria que você falasse um pouco do texto, até para apresentar para o pessoal que vai ver na revista. E eu queria deixar uma provocação, o que podemos, né, e como queremos recontar essas histórias através do cinema, entendeu? Como que queremos e como que podemos. Boa noite a todas, todos. Primeiramente, quero agradecer o convite para compor a equipe que está participando da revista Milímetros. E agradecer por esse debate. Obrigada, Diego, pela pergunta. Estou bem feliz de estar aqui. E, bom, vou falar um pouco, né, tentando responder a sua questão e falar um pouco sobre o que eu escrevi para a revista. Eu penso com imagens, né? Então, eu trago já logo no início do meu texto a imagem de Anastácia, que você faz referência. E eu trago a imagem de Anastácia para a gente pensar como a história é contada por quem pode contar, né? Poder contar como a própria expressão diz, dá conta de um poder. E quem é que tem esse poder de contar a história, né? A imagem de Anastácia nos chega através de um homem francês, um europeu, que vem no Brasil numa expedição científica, né, chamada científica, e ele retrata o que ele vê. Mas o que ele vê é uma versão da história. E, infelizmente, a versão da história que chega para a gente... o que ele fez foi contar uma versão da história, mas foi a única versão da história que chegou até a gente. Então, eu penso que isso é muito problemático, né? Quando só uma versão da história é contada. Então, tem um ditado iorubá que fala assim: enquanto só os caçadores contarem as histórias, né, os leões, a gente não vai saber a versão dos leões, né? Só dos caçadores. E é por aí. Então, eu penso que o que pode, o que nós queremos e como podemos contar essa história é, primeiro, se apropriar do cinema enquanto arte, né? E da possibilidade de narrar, porque o cinema é uma possibilidade de contar a história. E, nesse sentido, a gente precisa trazer uma narrativa quanto mais polifônica, melhor, porque a gente vai estar ouvindo muitas vozes, ouvindo várias versões de uma mesma história, e, nesse sentido, enriquecendo nossa subjetividade, porque essas histórias vêm com imagem, né? E aí eu utilizo a imagem de Anastácia Livre, que é uma obra de um artista contemporâneo, um homem negro, jovem, que é Yuri Cruz, que ele faz Anastácia Livre e Anastácia sem a máscara, né? Para esse contraponto. Agora que a Anastácia pode falar, qual é a história que ela quer contar? A respeito de si e a respeito do seu povo. E aí eu estou usando Anastácia, mas não só para falar da população negra, mas de todos os grupos considerados minoritários, porque estatisticamente a população negra não é a minoria. No entanto, a população negra é enquadrada como minoria, e a gente também tem versões da história para contar. Mas não só a população negra, também a população LGBT, também indígenas, também pessoas com deficiências, enfim. E possibilitar que toda essa comunidade possa contar a própria história
é que é importante. E isso depende também, como você começou falando, Diego, de políticas públicas, né? Eu também trago isso no texto, que em momentos como esse, é muito importante a gente parar e refletir, né? Olhar para trás, ver de onde a gente saiu, para entender. Bom, a imagem que me vem agora que nós estamos vivendo é de abismo, né? Mas é uma imagem muito pesada, mas é isso. A gente está num abismo, mas para alguns, a gente sempre esteve nesse lugar de difícil acesso, de muita dificuldade, enfim, em relação a tudo. E como que essas pessoas e esses grupos, eles sobreviveram e resistiram? Acho que a gente precisa aprender, né? Ouvir as histórias desses outros grupos e aprender. Como mulher negra, pesquisadora, eu posso dizer que eu tenho aprendido muito com o movimento negro e um dos aprendizados mais interessantes, e aí você falou do livro de história que você lia quando era jovem, no seu tempo de estudante, uma conquista importante do movimento negro brasileiro foi a implementação da Lei 10.639, que é de 2003, que fala do ensino, da obrigatoriedade do ensino e da cultura afro-brasileira nas escolas. E o movimento negro, quando propõe essa lei aprovada, ela não está o movimento negro não está querendo educar os negros brasileiros, né? Ao propor a inserção do ensino da cultura e da história afro-brasileira no currículo escolar, o movimento negro brasileiro está propondo a reeducação da sociedade. E eu penso que quando a gente utiliza o cinema para ouvir narrativas dos diversos grupos étnicos, grupos considerados minoritários, enfim, nós estamos nos permitindo nos reeducarmos. Então, nesse sentido, a história precisa ser polifônica mesmo, é preciso que a gente se eduque a ouvir as muitas versões da história. Isso é muito importante. Eu acho que a sociedade ganha, né, com a ampliação da nossa subjetividade, com novas imagens, e não... acho que eu uso nas minhas aulas assim que eu brinco com as minhas alunas, em geral professoras, que a gente está saindo do Leblon, né? A gente que assiste muita televisão, a possibilidade da gente sair do Leblon e descobrir que o Brasil é muito mais do que o Leblon. Então, esse exercício que a gente precisa fazer também no cinema. Eu penso. Obrigada. Show. Isso é muito, muito... acho que é muito chave, acho, para entender as coisas, acho que para saber, né, que caminhos que devem ser contados sobre isso, né, de quem podia contar as histórias antes, né, e quem que a gente quer que passe a contar as histórias agora e no futuro, né? Porque, como você disse, o poder todo acho que está nisso aí, né, para o nosso meio aqui, né, do meio do audiovisual e tudo mais. Aí nisso eu queria até ligar com o Maino, porque eu acho que o povo indígena sempre foi muito, né, foi muito na história do cinema brasileiro, ele foi foi objeto de filmagem, né? Então, acho que desde o início da história e tudo mais. Mas eu acho que dos últimos tempos para cá, eu acho que houve essa preocupação também de ter, principalmente dessa população que era filmada, de também querer filmar e também querer contar suas histórias através da sua visão, né? Partindo desse poder e de ter de passar a contar a história mesmo, né? E a gente está falando de populações, de povos que têm a tradição de contar histórias, né? Que teve essa tradição de contar histórias e tudo mais, e que levou as suas tradições contando histórias e tudo mais. Então, eu já queria ligar, Manu, o seu texto, né, que é lá na revista Milímetro, que é sobre
na verdade, o nome do texto antigo é o audiovisual pode ser uma ferramenta de perpetuação da sabedoria guarani. Eu queria passar para ti, queria que você falasse um pouco do artigo e como que o audiovisual, como que vocês têm usado o audiovisual como essa ferramenta, entendeu? De contar histórias e de poder e tudo mais. Boa noite, tá conseguindo me escutar? Eu tô. Ok, tudo tá bom. Bom, assim, eu acho que o que a Bárbara, né, o que a outra agora que me escapuliu o nome, Maria. desculpa, falou, assim, a Maria, elas se intercalam, assim, né, elas se juntam, assim, porque são discursos que se encaixam, né. Além disso, assim, nós estamos inseridos, assim, num plano, assim, bem semelhante. Bom, assim, a gente sabe que desde o começo, assim, vou falar assim enquanto povo indígena, né? O povo indígena foi representado de uma forma. E então muitos têm uma noção sobre nós que é uma noção errada, assim, do nosso modo de vida, do nosso jeito de ser, dos nossos costumes. E assim, igual eu botei no texto que desde muito jovem eu sempre quis ajudar de alguma forma o meu povo. Então, assim, o audiovisual ele veio como uma ferramenta muito importante, assim, para mim mostrar um pouco da minha cultura, mas sobretudo a gente vê que esse trabalho ele está presente em várias aldeias, assim, não só Guarani, mas entre os Guaranis tem sido muito forte, assim. Os Guaranis sempre tiveram esse reconhecimento pela facilidade, assim, em usar as tecnologias, né, para poder se apropriar e multiplicar, fortalecendo a nossa cultura. Então, assim, hoje é muito, muito bacana que quando a gente vai na casa de reza ou vai conversar com o mais velho e vai filmar, os mais velhos eles não querem só falar aquilo que a gente está perguntando, eles querem falar muito mais, porque a cultura guarani é muito da oralidade. Assim, igual eu coloquei no texto, que tem muitos povos, né, que desenvolveram escritas, ou desenhos e tal, para poder contar sua própria história. Os Guarani não. Os Guarani sempre foram um povo de caminhar, um povo muito desgarrado de propriedade, de valor, né, assim, valor, fala assim, de dinheiro, assim. É um povo muito, muito livre. Então, assim, o que sempre se fez presente e que fortaleceu a cultura foi a oralidade. O momento onde uma pessoa mais velha, o nosso ancião, né, que a gente chama Tiamõe, chamava a gente, tinha o Monguetá, que era um momento de ensinamento, onde os mais velhos passavam aquele saber. Então, assim, isso que assegurou com que até hoje a gente tenha a nossa língua, nossa cultura, nossos cantos, nosso modo de vida, né, nossa tradição. E cada vez mais a gente tem usado, o meu texto até inclusive é isso, né, que a gente tem usado bastante da tecnologia para poder falar do nosso modo de vida. E quando a gente pensa nisso, não é só mostrar para o branco o jeito que a gente vive, não é só mostrar para o não indígena assim a nossa língua, a nossa cultura, mas também é nos fortalecer, né? Eu acho que quando a gente pega a fala de um Tiamõe, de uma pessoa mais velha, e pega e transmite isso numa escola, ou a gente transmite isso numa outra aldeia, assim, é aí que está o valor, que é o repasse do saber. Hoje em dia a gente consegue repassar a nossa tradição, a nossa língua a partir do audiovisual. Então, assim, com o audiovisual a gente consegue fortalecer a nossa cultura, consegue desestereotipar, né, essa visão do indígena que se tem hoje. Então, assim, é muito importante hoje na nossa aldeia, hoje o núcleo de audiovisual que a gente tem, que a gente consegue trazer os jovens, e os jovens vão trabalhando com os mais velhos e vão aprendendo. E uma coisa que não sei como é que é trabalhar com audiovisual em outras comunidades, mas, por exemplo, aqui na aldeia, eu posso ir lá e traçar um roteiro. Eu vou traçar o roteiro, que é o meu planejamento de trabalho. Mas só que quando eu chegar lá e começar a falar com aquele mais velho,
eu vou sair com algo que é muito mais rico do que isso. Eu vou sair com um material que eu quis, que eu busquei e muito além, porque o mais velho sente nessa necessidade. Inclusive, lá na nossa websérie, que é o último episódio, que é o Oremaraota, tem uma parte, um trecho que os anciões eles falam, que é muito importante que a gente esteja filmando tudo isso. Porque, de fato, eu acredito que lá na frente, muitas coisas que eu não aprendi, eu posso aprender a partir dos vídeos. Assim como eu aprendo muito quando eu estou lá traduzindo um filme que foi feito pelo meu primo, ou um filme que foi feito por um outro Guarani, mas que eu estou lá, estou ouvindo e estou traduzindo aquilo. Então, depois de começar a trabalhar com audiovisual, eu comecei a valorizar muito mais. Então, às vezes, durante esses últimos dias, nem tanto, porque tenho estado agarrado com muitas outras coisas. Mas eu acho muito prazeroso eu pegar, botar um áudio que eu fiz com o ancião e ficar ouvindo aqui em casa. Igual as pessoas ouvem música, é o meu podcast que eu ouço aqui em casa. Às vezes eu tô lá e tô ouvindo um áudio que eu gravei com uma mulher 2 anos atrás, que eu gravei há 1 ano atrás, 3 anos atrás, e vou ouvindo, porque aquilo ali sempre tá me fortalecendo de alguma maneira. Agora, semana que vem, sexta-feira, eu tô indo pro Caparaó. Eu vou fazer um serviço de registrar o 3º encontro de parteiras e de plantas medicinais. E eu vou lá para gravar isso. Eu vou gravar isso lá na hora, mas aquilo vai ficar registrado. E depois disso eu vou produzir um vídeo que vai servir para poder mostrar em outras aldeias, para outras pessoas, mas que, sobretudo, eu vou ter aquilo registrado. E quando eu quiser, eu vou poder ter acesso a isso aí. Então, assim, é muito grande assim, a presença do audiovisual hoje. Eu falo assim, minha opinião, eu enquanto Guarani, enquanto indígena, enquanto pertencente ao povo, assim, vejo com muito bons olhos o audiovisual, assim, pro meu povo, assim, para o fortalecimento da minha cultura. Queria agora fazer uma pergunta para todos, todas. Que assim, eu fiquei pensando, né, que o cinema, assim, eu posso até, talvez poderia até colocar tô olhando minha anotação aqui. Eu poderia até colocar outras artes, mas assim, como a gente está no cinema, mas que o cinema até pouco tempo atrás, eu acho que era uma discussão muito restrita a alguns grupos, né, da nossa sociedade. Eu acho que, igual isso que o Mainon falou, por conta da tecnologia, talvez ser mais acessível, acho que por conta de alguns pequenos avanços sociais que nós tivemos nas últimas décadas, a gente hoje vê que o cinema, e eu pessoalmente, que sou fruto disso, que vim de uma família mais pobre, que não tinha na minha família ninguém com essa, enfim, que normalmente eu achava que era normalmente uma coisa meio de família, assim, antigamente, né? Questão do cinema, questão da arte, enfim. E hoje a gente, vamos dizer assim, que não estava filmando o povo indígena, o povo quilombola, o povo negro, era o objeto da filmagem, né? E não era a pessoa que estava por trás da câmera fazendo. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês através disso e através de imaginar que hoje a gente está avançando, não é o ideal, mas que a gente hoje tem mais grupos, que esses grupos que estavam sendo filmados hoje estão fazendo. Que tipo de diferença, assim, e a Maria pode até começar, porque ela falou também que existe esses tipos de filmes na mostra. Que tipo de diferença vocês observam nas obras, entendeu? Que saem desses, qual o tipo de abordagem? Essa pergunta é difícil, assim, né? Mas acho que o principal, não sei se é uma diferença, né? Mas são obras que vão trazer outras narrativas, né? Vão possibilitar que a gente veja de outra forma, a partir de um outro olhar, aquelas histórias, aqueles lugares. E
porque a gente estava acostumado no cinema com um olhar sempre principalmente, né, do homem branco de classe média alta, que vai olhar para alguns grupos e para algumas situações e para alguns espaços com um olhar de exótico, né? De aquele que não, porque eu não pertenço a esse espaço, então e de um olhar muitas vezes também de querer contar uma verdade absoluta, enfim. E aí esses filmes que vão muitas vezes trazer para contar esses filmes de um lugar muito íntimo, em primeira pessoa, ou eles buscam eles não buscam esse exótico, né? Eles buscam uma representação de si, assim, e a representação do próprio grupo, de poder mostrar a riqueza desse olhar, enfim, não sei se estou conseguindo falar muito bem, mas ele não vai ser esse olhar que a gente já viu. Então, é como a Bárbara falou, né? É importante a gente ter vários olhares e de vários lugares, e eu acho que crescendo, né, esses novos realizadores, enfim, tendo acesso a tecnologia, porque o cinema ele ficou muito restrito muito porque era muito caro. Né, enfim. E aí, não tendo mais isso, a gente percebe, a gente também consegue perceber melhor esse olhar como ele era, um olhar muitas vezes fetichista, muitas vezes desrespeitoso, consegue olhar como ele não pode mais existir, ou como já é recorrente. E os filmes eles trazem alguns deles também situações que a gente, assim, grupos que a gente nunca tinha visto no cinema representados dessa forma, vistos de dentro, vistos com muito respeito. Sua pergunta foi uma provocação bastante certeira, né? Eu concordo com tudo que Maria pontuou, né? Mas quero trazer também algumas outras reflexões, que assim, primeiro, pontuar que o cinema continua sendo uma arte muito cara, né? E que, apesar dos avanços que nós tivemos da economia do país como um todo, o que possibilitou que mais pessoas tivessem acesso a recursos tecnológicos para fazer as próprias filmagens, ou os avanços em relação ao acesso ao ensino superior, que possibilitou que essas consideradas minorias étnicas acessassem a universidade para cursar cinema, enfim. Foram todos conquistas muito recentes e que nós já vimos que em 3 anos de um outro governo, que é o governo Bolsonaro, um governo fascista, um governo racista, muitas dessas conquistas todas já foram, né? Já foram, acabaram, né? As pessoas não têm dinheiro mais para comer, e dirás para filmar. Então, eu acho sempre muito importante pontuar que foi uma conquista muito breve esse acesso que nós tivemos, né? Esse momento de respiro, de pegar um microfone, né? Para a gente pensar essa analogia, de pegar um microfone e contar a nossa própria história, de pegar uma câmera e contar a nossa história. Essa foi uma conquista muito recente e já nos foi tirada. E aí, pontuar também que, quando eu digo que isso acabou, é porque o setor audiovisual, como muitas artes, como um setor da arte, muitas vivem de edital público e esses editais já não existem mais, né? Então, daqui para o ano que vem, daqui a 2, sim,
talvez a gente não perceba, e eu vou falar esse talvez muito... Eu não acredito que ninguém que vive de arte não percebe isso, mas vamos dizer que, né, que há quem não perceba que essa perda a gente já sente no presente, né? O efeito do governo Bolsonaro, a gente não vai perceber isso daqui a 10 anos, a gente já está sentindo hoje. Então, tudo que a gente conseguiu conquistar e que Maria pontuou, assim, já acabou. E isso me toca muito fortemente falar sobre isso, sabe? Porque isso é do campo ideológico, né? Não é só dinheiro que está, né? O dinheiro já foi, mas também não é só o dinheiro, está também no campo ideológico, né? E aí, pontuando o dinheiro e o fator ideológico, eu digo também que essa coisa dessa abertura, né? Eu tenho poréns a pontuar, né? Tenho algumas questões críticas a falar, porque essa abertura ela foi muito tímida. Então, quando eu falo que essas conquistas foram breves e acabaram, eu estou falando que foi muito pouco que aconteceu. Muito pouco. Por quê? Aonde que está circulando a grande indústria? A grande indústria do cinema nacional continua nas mesmas mãos, né? Essas outras histórias, essas outras narrativas que a gente ouve e que são pessoas que estão fazendo cinema com pouquíssimos recursos. Não estão fazendo com o grande dinheiro do cinema. Não estão. Então, as nossas conquistas foram poucas, foram breves e já acabaram. E quem sempre fez cinema no Brasil continua fazendo, e com todo o recurso que sempre teve, né? Então, qual a diferença dessas histórias, dessas narrativas? São muitas, porque partem de lugares muito diferenciados, e principalmente porque são pessoas que nunca tiveram acesso a recursos. E são recursos muito diminutos. Isso vai implicar na qualidade do trabalho. Isso vai implicar na distribuição do trabalho. Isso vai implicar no acesso que o público tem a esse material audiovisual. Sabe, Diego? Eu estou muito mais preocupada em pontuar que essas conquistas foram breves e acabaram, que o dinheiro continua circulando nas mesmas mãos que a grande indústria, e que esses realizadores de audiovisual que estão produzindo essas outras narrativas que são urgentes e necessárias para alimentar a nossa subjetividade, eles estão trabalhando com poucos recursos ou nada. E um cinema, um trabalho político. Eu não entendo a arte como não política, sabe? Não é possível fazer uma arte que não seja política. Ela é política. E nós estamos trabalhando sem recursos. E por isso nossas narrativas não estão alcançando o público que poderia alcançar. Então, por isso que no cinema, na grande indústria, onde tem dinheiro, a gente ainda não tem acesso. Porque não é interessante distribuir renda, né? Não é interessante dividir esse poder importante que é produzir imagens, produzir narrativas e fazer com que essas narrativas circulem. Então, eu sinto que não temos muito o que comemorar. Apesar de termos nossos filmes circulando por aí, ainda não há muito motivo para comemorar. Muito pelo contrário. O tema da mostra esse ano, né, esse levante, eu acho que pontua, o tema da mostra pontua esse lugar nesse momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de retrocesso,
é esse momento de que a gente está olhando para o abismo e a gente tem noção de onde a gente estava, das conquistas que nós tivemos, dessas poucas conquistas que nós tivemos, e desse lugar de retrocesso em que nós estamos e que nós estamos caminhando ainda, né? Que esse governo não mudou, e daqui que a gente consiga restabelecer uma ordem dentro dessa estrutura democrática, isso leva tempo. Então, eu penso que, assim, é um momento de estado de alerta, em absoluto, de tensão, e, claro, nesses momentos de tensão e alerta, a gente tem que continuar produzindo novas narrativas, mas uma obra de arte, ela precisa alcançar público, né? Eu penso que uma mostra como a ABD é muito importante, porque é uma mostra independente e você pode colocar seu filme vai rodar. Esses festivais que estão acontecendo online têm um papel para a gente pensar no ativismo mesmo, seja indígena, seja LGBTQI, seja o movimento negro, seja o próprio cinema enquanto arte, são importantes porque você consegue acessar outros públicos, né? Ironicamente, né? Apesar de tudo que tem acontecido, e que eu acho que nem precisa pontuar mais ainda, eu tento olhar para as possibilidades, mais para as possibilidades, né? Nós temos conseguido alcançar muito público nesses eventos online e nessas mostras online, né? Então, nós estamos produzindo e nós estamos conseguindo circular. Mas, de fato, né, o cinema brasileiro continua nas mesmas mãos. Então, a luta estamos no meio da batalha ainda. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que eu preciso pontuar isso. Eu preciso pontuar porque, sabe, qual é a diferença do cinema que a gente produz para o outro cinema? É a quantidade de dinheiro circulando também. Não só das narrativas, dos lugares, é do dinheiro, né? Bom, acho que a Bárbara assim, foi muito feliz assim, na fala dela. E nós, Guarani, assim, quando a gente vai falar sobre uma coisa, a gente não tem como falar de um determinado assunto sem envolver todo o entorno, porque tudo está ligado, né? Então, quando você fala sobre essa acessibilidade, eu fico pensando, assim, por exemplo, o acesso que nós indígenas estamos começando a ter, né, na universidade. Hoje em dia, assim, já tem muitos indígenas que são formados em medicina, que já tem um mestrado, que tem um pós e tal. E antigamente você não via isso. Assim, era muito difícil você ver isso, inclusive é difícil de você ver o próprio indígena, né, falando por ele, né? Muitas das vezes a gente teve aí, foi a SPI, o SPI, né, Serviço de Proteção Índio, né? Serviço de proteção assim, né? E anteriormente, né, os jesuítas e tal. Então, assim, esse lugar de fala foi tirado da gente. Então, assim, o diferencial em relação à pergunta que o Diego fez, o diferencial que eu vejo é o próprio olhar, porque é diferente você contar a sua própria história, o que já foi dito aqui, mas é diferente você contar a sua própria história do que eu tentar contar a sua história. Porque você sabe tudo que você passou, você tem essa visão que é sua e própria, do seu modo de vida, da sua cosmologia, então você reconhece isso e você sabe o que precisa ser mostrado. Igual a gente vê muitas das vezes por novelas que, por exemplo, a figura do indígena é romantizado. Então, assim, não é bem assim. Ou então o que anda de tanga, ou que anda pelado, ou que isso e aquilo, e na realidade não é. A gente já tem 500 e tantos anos de contato e nós somos 305 povos, então a gente tem uma diversidade. Por exemplo, aqui em Aracruz, né, tem muita
muita gente que ainda não sabe que existe um povo tupiniquim e um povo guarani. Eles acham que é tudo uma coisa só. Imaginam que é uma ou duas, três grandes aldeias, mas são 12 aldeias. Então, assim, coisas mínimas que não se sabe. E eu fico imaginando quando que eu ia conseguir levar um ancião mais velho. Por exemplo, hoje, né, teve exibição da nossa websérie, de um episódio da nossa websérie no S Criativo, na Praça do Papa. Quando que eu ia conseguir levar um mais velho para chegar e falar com os telespectadores lá sobre o nosso modo de vida, sobre a nossa cosmologia? Eu acredito que nunca, assim, e o audiovisual ele vem trazendo isso. Mas eu acredito que se fosse o não indígena fazendo esse filme, seria diferente. Ele gravaria o que ele quisesse gravar, e não o que o ancião quer passar. Então isso é muito importante. Eu acredito que o audiovisual assim indígena, ele tem essa característica que é forte. Então isso para mim já é um diferencial também, né? Eu gosto de deixar o mais velho falar, não, ó, eu vim trazer isso, eu vim buscar isso tal, mas você pode falar tudo mais que você quer. Então, quando você está assistindo o filme ali, você tem vários momentos que você vai poder ver um pouco sobre nossa cosmologia, vai poder quebrar um pouco do estereótipo de como que é o sujeito indígena hoje, né? E além disso, você vai ouvir o Monguetá que para a gente que é o aconselhamento, né? Uma etapa muito importante na vida do sujeito guarani, que é o momento de formação, né? Então, todos os dias, toda semana, a gente tem esse momento do Monguetá, que é essa formação do jovem guarani para a preservação da cultura, para a preservação da língua. Então, assim, igual hoje, quando você vai lá na Netflix, né? Você vê já um filme que foi feito por indígena, né? Que agora que eu não estou lembrando o nome, mas um que tem o Davi Copenaua junto no trabalho. Você abre lá a Amazon, você vai ver lá o filme Guarani Arapuaú, que é de São Paulo. Então, assim, devagarzinho a gente vai conquistando esses espaços. E eu tô com você, Bárbara, quando você fala sobre esse governo fascista que está tirando, sim, os nossos direitos. Até mesmo esses dias aí, no começo do ano, a gente estava com esse problema aí da PL 490, ainda estamos com esse problema da PL 490. O cara quer retirar, né, as nossas áreas, né, nossos territórios. Só para vocês entenderem um pouco sobre isso, se essa lei for aprovada, por exemplo, a minha aldeia aqui, que é recente, tem 5, 6 anos, ela foi demarcada em 2007, porém nossa aldeia foi fundada 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu vou ter que sair daqui. Então, assim, esse governo fascista, ele tenta derrubar a gente de várias formas. E se a gente não tem uma condição legal para a gente poder doar o nosso tempo para a produção do audiovisual, para a produção das nossas artes, da militância, a gente não consegue, não tem esse momento para a gente poder desenvolver essas coisas. Acho que o governo atual está tentando quebrar nossas pernas de todas as formas possíveis, porque ele está vendo que a música guarani, que a musicalidade que os guarani vindo com rap, com Bro MCs, com o Kunumi MC, né, com o audiovisual, a gente está fazendo política, porque nós estamos discutindo o nosso verdadeiro modo de vida, e não o que está no livro didático, né? Exemplo disso é realmente o livro didático, né, que não tem, não conheço um indígena aí que está junto aí desenvolvendo os livros didáticos que estão nas redes públicas, né? O indígena, me perdoe se eu estiver errado, né, que eu não sei, acredito que não tenha indígena algum que esteja envolvido nisso aí. Então, cada vez mais informações são passadas nas escolas, que eu acho que é o principal canal de divulgação, de distribuição da informação é a escola. Então, assim, enquanto essas coisas não mudarem, a gente vai continuar tendo essa ideia do indígena que está errado. Então, assim, nós que estamos no audiovisual, na música, a gente está fazendo política. Eu estou contigo, Bárbara, quando você fala que fazer filme, fazer música é política, e nós estamos fazendo essa política. Então, assim, essa é que é a minha contribuição aí, vamos continuar. Às vezes eu empolgo um pouquinho, assim, mas estamos aí. Ótimo. A gente já vai até caminhar assim mesmo para encerrar. Eu acho que foi ótimo, o papo foi, enfim, acho que fica muita coisa para a gente aí, até para mim, né, como
presidente da instituição, de caminhos que a gente tem que fazer. Eu acho que, tirando o que vocês falaram aí, tipo, uma coisa interessante, só um pontozinho para pontuar, quando fala aí do grande cinema brasileiro, né, de onde está as pessoas, da onde está ali, né, o dinheiro e onde estão as grandes pessoas. Nos últimos anos, com esse governo, começou no outro governo também, que já começou os retrocessos lá em 2006, 2007, 2008, 2016, 2017, 2018, e começou e atingiu a eles também, né? E atingiu todo mundo, foi no geral, foi o cinema todo no Brasil todo. E aí a gente está lá também ajudando, né? Como cinema como um todo, e hoje, né? As instituições, os coletivos, a gente está apoiando. E aí, para a gente ficar de olho, quando voltar, a gente não sabe como é o futuro, como que vai ser, se vai ser mais fácil, se a gente vai voltar a pelo menos como era, sei lá, 2014, 2015, para a gente ficar de olho, para a gente ver se vai realmente ser diverso mesmo, né, a partilha das coisas, e se a gente não vai continuar só pegando ali como era o Espírito Santo, né, antes de 2016 não tinha nenhuma produção no estado, nunca tinha ganho nenhum recurso na Ancine, demorou 10 anos para o Estado aqui assinar um arranjo regional com a Ancine. Então, enfim, para a gente ficar de olho, né? Isso que a Bárbara falou, porque agora que está tudo ruim, eles estão chamando a gente, vem aqui, vamos junto no cinema brasileiro, mas na hora quando estiver ali na partilha das coisas, a gente, ainda mais aqui do Espírito Santo, ainda mais a galera preta, a galera das comunidades tradicionais, costuma se ficar de fora, né? Então é um alerta aí para a gente ficar de olho. E, enfim, só para a gente encerrar, eu queria abrir para vocês para encerrar mesmo. Eu achei que foi foda, estava um pouco ansioso no início, mas eu acho que foi tudo bem. E só fazer uma provocaçãozinha para vocês, para a gente encerrar rapidinho. O que vocês, né, pensando numa expansão do cenário, aí pensando no mundo ideal, onde essas novas forças vão aparecer para contar a sua própria história, que caminho que vocês projetam, que caminho, sei lá, que vocês acham que a gente tem que fazer como coletivo, como artista mesmo, para expandir esse cenário, para criar oportunidade para que as pessoas recontem as histórias, né, como a gente disse aqui. Eu acho que vendo muito essa produção desse ano, acho que existe um caminho muito grande nessa relação com as outras produções culturais, assim, outras linguagens, outras realizações, porque muita gente precisou aprender, o audiovisual precisou começar essa troca, né? Então, e muitos grupos precisaram também se apropriar da linguagem audiovisual. Então, acho que esse é um caminho que aí já não é, né, por uma questão política, né, mais pela questão do coronavírus mesmo, mas acho que pela questão, pelo que a gente vive agora no sentido mais amplo, eu acho que essa criação de coletivos, que já era, né, um movimento anterior, mas de coletividade, de produção em conjunto, né, de se fortalecer, eu acho que esse é o único caminho possível para a gente se tornar mais forte, né, e não se individualizar, então continuar a promover trocas e promover um fortalecimento coletivo mesmo. Eu acho que é a única forma de não ser massacrado, né? E aí o que eu queria aproveitar, que eu acho que é o último momento de fala, acho que realmente a gente pensa, o que a Bárbara falou, né? Pensar não só o acesso à produção audiovisual, mas também o acesso ao cinema, né? Como não só a produção, mas chegar na maior parte, num grupo maior de pessoas, e que pessoas possam ver também uma diversidade de produção audiovisual maior, e por isso
é tão importante, por exemplo, a mostra da BD quando vai para o modelo remoto e também para televisão e para TV educativa, né, e para TVE, que está em lugares que talvez não tenha acesso à internet ou não tem uma internet ou não encontraria, né? Estar na televisão é estar mais Não tem próximo de sala de algum cinema, né, grupo. por exemplo. Então, pensar isso é sempre importante, né? A gente acaba, por ser produtora audiovisual, realizadora, a gente acaba pensando muito no acesso à produção e às vezes não pensa tanto, né, em como encontrar mais pessoas e que seus filmes, nossas produções possam ser encontradas por cada vez mais pessoas e por um grupo diverso de pessoas, não só um público específico que por vezes já tem acesso sempre, né? Então, pensando muito nisso e pensando no cinema como uma ferramenta também de mudança social, enfim, que a gente precisa, acho que, usar o cinema para isso e pensar o cinema a partir dessa perspectiva, né? Ai, que pergunta difícil essa que você fez pra gente, viu? Eu tô com medo de responder. Mas vamos tentar aí fabular, né? Fabular algumas possibilidades. Tem uma autora, e eu acho que é a Audre Lorde que fala isso, que o futuro é um lugar que a gente precisa se vestir para visitar, né? A gente precisa se preparar para visitar esse futuro que a gente projeta, né? É no presente que a gente já vai preparando o futuro, né? Na verdade, mais do que preparar, a gente já vive o futuro no presente. Então, quando você pergunta quais as perspectivas que a gente tem, bem, as minhas seguem as mesmas, no sentido de estar na resistência, né? De me fortalecer com histórias não só da população negra brasileira, mas também com os indígenas, porque são povos que resistiram a um genocídio histórico e que segue atual, né? Então, quando o Mayon aponta aí a questão da demarcação da terra indígena, e se você não tem terra, você vai para onde? Você vai morrer, né? É genocídio isso. O nome é esse, não tem outro. Então, quando você tem que pensar todo dia onde você vai viver, o que você vai comer, você não tem tempo de visitar o futuro. Você não tem tempo, você não consegue nem projetar futuro, né? Então, é uma guerra que né, a gente precisa pensar esse genocídio que é real, mas ele também tem um fator que é essa possibilidade, dessa impossibilidade de projetar futuro. Quando você está tão envolvido com o presente, tão envolvido no sentido de ter que garantir esse presente, você não consegue projetar futuro. Krenak, né, no Como Adiar o Fim do Mundo, ele fala que a gente, quando o céu está muito baixo, a gente precisa suspender o céu para respirar, né? Acho que essa é uma imagem muito bonita, né? Você suspender o céu para respirar, porque quando você respira, você se conecta ao presente. Conecta a sua necessidade real, né? Você precisa respirar para estar aqui no mundo. Não é só metafórico isso é muito uma necessidade urgente, presente e real. Ao mesmo tempo, viver o presente não é só a nossa única necessidade. Nós, enquanto povos históricos, precisamos projetar esse futuro, precisamos visitar esse futuro e pensar. Seguirei na resistência, aprendendo com essas comunidades que resistem historicamente, fabulando possibilidades na vida e também no cinema e na arte, né? No cinema, especificamente, quando eu trabalho e faço oficinas de cineclubismo
ou de elaboração de projetos de editais, eu falo com a turma, né? Tem que tentar edital, tem que escrever projeto, porque recurso público é recurso nosso. E se é recurso nosso, a gente tem direito também a esse dinheiro, né? E aí pontuar que nem todo edital público tem cotas para indígenas, para negros ou para comunidades específicas, o que é um erro, o que é um modo de manter esse dinheiro circulando sempre entre os mesmos. Então, para o futuro quando eu falo de resistência, isso não é só metafórico, é real no sentido de exigir que esses recursos, esses editais tenham cotas raciais, étnicas, etc. Exigir que tenham mais recursos para que mais pessoas sejam beneficiadas e qualificar, e aí pensando em ações coletivas, qualificar a nossa turma, entre nós, né, nossa comunidade local, assim, pertinho, não é fazer nada mirabolante, é qualificar os nossos, para que eles possam concorrer a esses editais, ganhar esse recurso e produzir arte. Porque a nossa resistência também está na produção, na fabulação, na nossa narrativa. Eu acredito muito nisso, e eu tenho trabalhado com isso nos últimos anos, e isso tem me fortalecido e tem me dado ânimo para continuar. Porque também nesses tempos que a gente olha para o futuro e só vê abismo, é difícil fabular quando você está diante do abismo. Mas quando você está num coletivo, você está no grupo, você está empenhado com outros na mesma sintonia, é menos doloroso. Então, o futuro é seguir na resistência e ocupar espaços. Quando a gente começou aqui a conversa, eu falei que os Guarani, assim, não construíram grandes impérios. E uma das razões é porque meu povo acredita que a gente está nessa terra só de passagem, né? Nós estamos nessa terra de passagem e é real que nada do que a gente conquista aqui a gente não vai levar, né? Senão os afetos, o carinho que a gente vai deixar, né? Boas lembranças. E o povo Guarani é um povo muito sonhador. E quando a gente sai de um lugar para o outro, a gente sonha. Para mim estar aqui hoje, nessa aldeia, e estar aqui conversando com vocês, minha tataravó, ela sonhou. Ela sonhou que ela tinha que caminhar em busca de uma terra melhor, de um lugar onde a gente pudesse preservar a nossa cultura, que a gente pudesse fortalecer a nossa língua, né? E criar as crianças, né? E cuidar dos anciãos. Então, assim, a gente precisa sonhar, porque se a gente não sonha, a gente acaba não tendo perspectiva. Então, acho que uma das coisas que eu levo para mim é sonhar. Porque ou você sonha acordado, ou você sonha dormindo, mas você sonha. Porque a partir do sonho você começa a traçar os seus objetivos. E eu tenho passado muito por isso, assim. Eu tenho sonhado acordado, tenho sonhado dormindo, e tenho tido vários pensamentos sobre o que fazer, né? Em relação ao audiovisual, às produções que eu quero fazer. E uma das coisas que eu acredito que nós precisamos, que eu acredito nisso, apesar de também acreditar que não existe uma receitinha, mas, sobretudo, acredito que nós temos que nos fortalecer. Assim, quando eu vou dizer que agora que produtores, né, pequenos produtores, vou dizer assim, não em relação à questão de tamanho, mas em questão assim do que a gente tem alcançado. Quando a Bárbara Maria vem falando que o recurso, mas nós temos um ou outro, né? E a união é que faz a força. Então, nós temos que como é que fala? Fortalecer o trabalho de um ou outro. Nós somos parceiros, né? A gente acaba tendo parcerias, então eu divulgo o seu trabalho, você divulga o meu, e aquilo vai abrindo outros canais e vai expandindo. E eu acho que isso já é um ponto muito importante para a gente começar a ter esse espaço mais aberto assim, para a gente, né?
Bom, assim, essa é a minha reflexão, né? O que eu pensei nesse último momento aqui, enquanto a Maria falava, enquanto a Bárbara falava, assim, agradeço assim, novamente o convite, né? Espero que a gente possa ter outras oportunidades para a gente poder discutir, né, sobre esses temas e sobre outros temas também. Estou aberto aí a convites, né? E tal. Eu quero poder contribuir, poder fortalecer, né? Esse que é o meu pensamento. E vamos seguindo aí, bola para frente e levante, né? Show. Oi, gente, muito bom. Quero agradecer a Maria, a Bárbara, o Maino, foi muito bom. Eu fico feliz de participar, de estar ajudando a promover ambientes assim, e que seja o início, né, para que a gente continue assim, aqui no virtual, fazer mais, e também, quando a gente puder fazer presencial também, que é legal estar junto também, estar junto discutindo. Eu acho que o nosso setor, o setor audiovisual, antes da pandemia, acho que estava um pouco afastado dessas coisas mais coletivas. Eu acho que veio a pandemia e eu acho que agora a gente vai voltar assim, a gente vai ter outras oportunidades para continuar tendo mais papos como esse, assim. E só para fechar, agradecer de novo, né, a Bárbara, a Maria e o Mário, e convocar as pessoas que estão vendo, seja aí na TVE agora, na TV Educativa, ou no YouTube, que aí nos próximos dias 9, 10, 11, 12, vai ter a mostra, vai passar todos esses filmes. Logo depois das exibições na TVE, a gente vai ter um debate no YouTube, então vai ser massa. E, enfim, levante, vamos juntos, vamos vencer essa luta, tá bom? Valeu, gente, obrigado a todos e a todas, boa noite. Obrigado, Diego. Vocês acabaram de assistir ao debate Levante, um chamado à luta, em uma conversa profunda e diversa sobre o tema desta 16ª edição da Mostra Produção Independente da ABD Capixaba. Se você quiser assistir novamente aos debates e conversas desta noite, eles já estão disponíveis em nosso canal no YouTube e também lá no nosso site. Não deixe de acessar o nosso site, abdcapixaba.com.br. Nossa noite está chegando ao fim e ficamos muito felizes em abrir a Mostra da ABD pelo 2º ano consecutivo aqui na TV Educativa do Espírito Santo, com transmissão para todo o estado e ainda pelo YouTube e redes sociais. É isso aí. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Foi ótimo estar com vocês nesse primeiro dia de mostra. E olha só, ainda tem muita coisa pela frente. Amanhã eu estarei aqui com vocês às 7 horas da noite para o primeiro dia da Mostra Competitiva de Filmes Capixabas. A sessão vai até às 9 horas da noite na TVE e depois a gente ainda segue com os debates com os realizadores dos filmes exibidos no YouTube da BD Capixaba. De quinta a sábado, as sessões da mostra serão às 7 horas até às 9 horas da noite. E no domingo começaremos um pouco mais cedo, das 5 horas da tarde até às 7 horas da noite. E sempre teremos debate com os realizadores no YouTube, todos os dias após a sessão de filmes. Você pode saber tudo sobre a mostra em nossas redes sociais. É só buscar por ABD Capixaba no Instagram e no Facebook, ou acessar o nosso site que aparece aqui na tela. Não esquece também de votar. Muito importante. Exatamente, votar nos filmes que participam da mostra competitiva. A 16ª Mostra Produção Independente Levante é uma realização da BD Capixaba e tem o apoio da TV Educativa do Espírito Santo e da Secretaria de Estado da Cultura. E é claro que ela só continua viva e presente graças aos nossos realizadores e realizadoras capixabas e também você, é claro, espectador e espectadora que nos assiste. O nosso muito obrigado a todos que fizeram companhia com a gente aqui até o final. É isso. Tenham lá uma boa noite, uma ótima noite. Boa noite, gente, e até amanhã.